E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai, depois de um bom tempo aí, eu vou conseguir gravar para vocês o vídeo do 12º tema. Já é um tema que eu passei há algum tempo para vocês aí por escrito, acho que já faz pelo menos mais de uma semana. E hoje, se Deus quiser, eu consigo editar o vídeo para encaminhar para vocês, tá? A gente tá bem sem tempo assim, tá muito corrido, trabalhando todo dia, então tá bem difícil. Mas a gente vai dando o nosso jeito, né? Enquanto as coisas não normalizam. Bom, só deixar alguns recados primeiro. Bastante gente perguntando pra mim como que vai ficar a questão da catequese presencial. A gente ainda não tem um retorno, tá, pessoal? Então, não é falta de vontade nossa, não. Por mim, a gente já teria voltado há muito tempo à catequese presencial, mas é uma decisão que somente o bispo pode tomar e a gente está no aguardo ainda do decreto dele. Enquanto ele não decretar o retorno da catequese, a gente não pode iniciar por conta própria, tá? E vamos ver como que vai ser esse retorno também quando ele anunciar. Bom, fora isso, pessoal, por enquanto vamos continuar do jeito que a gente está fazendo. Eu envio os temas para vocês, depois envio os vídeos, tá? E aos pouquinhos a gente vai tocando as matérias, tá? Bom, o tema de hoje, o 12º tema, ele diz respeito lá ao rosto de Jesus, né? A face de Jesus. Então, se a gente for... Deixa eu abrir aqui no PC. Isso. Ó, o tema, Jesus, revelação do rosto de Deus Pai para nós, né? Esse tema, pessoal, eu coloquei para vocês a leitura bíblica do Evangelho de São João 14:9. Evangelho de São João 14:9 é o próprio Jesus dizendo a Filipe, né, que quem o vê, vê ao Pai, né? Filipe faz uma indagação a Jesus, pede para que Jesus mostre o rosto do Pai, e Jesus então fala: pô, Filipe, estou há tanto tempo com você e você não entendeu ainda que quem me vê, vê ao Pai, né? Então Jesus se coloca dessa forma com Filipe, para Filipe, né? Então, o que essa leitura traz para a gente, pessoal? O próprio Jesus já nos diz que quem o vê, vê ao Pai. Então, assim, se um dia alguém fizer uma indagação de, nossa, como que Deus se parece? Deus se parece com Jesus. Não existe outra resposta possível, né, para esta frase. Então, Jesus nos traz algumas coisas importantes. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus ele não veio só como o Salvador do mundo. Jesus, já muito antes de vir à Terra, ele já é o eixo central da nossa fé, tá? Então, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, né, os profetas, o povo antigo, nomeado povo de Deus, tudo isso aconteceu num único sentido, que é o sentido do mistério da encarnação de Jesus. Ou seja, tudo o que aconteceu antes da vinda de Jesus, Deus já tinha preparado para que Jesus viesse à Terra, né? E por que Jesus precisou vir à Terra? Porque o homem, dentro do seu pecado, que é tão grande, o pecado que o homem comete contra Deus, não há outra saída a não ser a vinda de Jesus para a Terra, para que ele possa libertar e ensinar o povo, tá? Então, Deus sentiu que o homem precisava de um Deus mais próximo dele, e por isso Jesus vem com essa missão à Terra. Então, fique muito claro, tudo o que aconteceu antes de Jesus, né, foi para preparar a vinda de Jesus. Então, a gente tem lá no Antigo Testamento muitas passagens que já fazem menção à vinda do Messias, né? Então, passagens de 1000 anos antes de Cristo já falando do Messias, da vinda do Messias, tá? Depois do período que Jesus passa aqui na Terra, os 33 anos que ele fica aqui na Terra, ele volta junto ao Pai. E tudo o que acontece depois da vinda de Jesus, né, e depois que Jesus volta ao Pai, né, que ele morre na cruz, ressuscita e volta ao Pai, tudo o que acontece depois da vinda de Jesus também já é preparando a volta de Jesus. Por quê? Jesus veio uma vez, ensina o povo, mostra a direção e deixa a sua igreja montada. E na volta final de Jesus, aí vai ser já o final da humanidade. Vai ser o que? O julgamento. Jesus vai julgar tanto as pessoas, quanto vai julgar também as histórias, né? Ou a história da humanidade como um todo. Então, a vinda de Jesus, a volta de Jesus,
aqui na Terra, é o nosso maior objetivo. É por isso que a igreja se mantém firme e com todo o seu ensinamento, para que a gente possa chegar nesse julgamento final tendo trilhado o caminho correto para Jesus, tá? Algumas coisas importantes. Jesus, ele é o finito de um Deus infinito. O que significa isso? Jesus, ele teve um corpo, ele teve carne e ele morreu, né? Ressuscitou depois, mas morreu. Então Jesus é o finito de um Deus infinito, porque Deus não morre, né? Deus não consegue, Deus não pode morrer, né? Então Jesus sim vem e morre aqui na Terra. Então ele é o Deus finito, mas trazendo para a gente uma visão de um Deus infinito que é o Pai, né? Deus, Jesus se faz a carne de um Deus que é espírito. Deus é puramente espírito. Deus pode se fazer do jeito que ele quiser, mas em sua essência Deus é puramente espírito, né? E Jesus se faz o Deus carne desse Deus espírito, né? Então, para que a gente possa entender aí melhor, né, como que funciona quando a gente fala de Jesus, né? Por que Jesus é para a gente aí tem o papel principal dentro da nossa religião, né? Bom, já falamos do Deus imortal também, né? Apesar de Deus ser imortal, Jesus ele se faz mortal, né? Por isso mesmo ele morre. E daí tem aquela música que a gente já cantou diversas vezes na igreja, né? Que diz lá: Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Jesus faz esse papel. É o papel de ligar o homem com Deus. O Deus puramente espírito, que antes a gente via as passagens lá do Antigo Testamento. Era um Deus rigoroso, né? Um Deus que queria, um Deus ciumento, que queria o povo todo perto dele. E Jesus faz essa ponte, né? Nos trazendo o rosto do Pai e também levando um pouco da nossa humanidade a Deus, né? Então, Jesus é um rosto divino do que a gente um dia vai ser quando chegar no céu, mas também é um rosto humano de um Deus que está lá em cima e ninguém nunca viu, né? Então, sempre que a gente tiver essa questão de com quem Deus se parece, a resposta só pode ser Jesus, né? Deus se parece com Jesus. Então, como eu disse, Jesus é a fonte, é esse elo que vai ligar, né, a história infinita de Deus com a nossa finita história aqui, a nossa história que tem um fim, né, para que um dia a gente possa chegar a ser infinito junto a Deus, né? E importante, eu acho que o mais importante desse tema é que a gente consiga entender que Jesus é a história, a história de Jesus é o eixo central. Por isso hoje em dia tem se usado algumas outras siglas, mas sempre se usou antes, o AC antes de Cristo e o DC depois de Cristo. Por quê? Porque mesmo para quem não é cristão, mesmo para quem não acredita em Jesus, Jesus é uma figura tão forte dentro da história que mesmo para quem não acredita, acaba ficando essa coisa de antes de Cristo e depois de Cristo, né? Por que antes de Cristo e depois de Cristo? Porque sempre Jesus vai ser a figura central da nossa vida, do nosso evangelho. É isso que a gente tem que aplicar aqui, para que Jesus não seja só a figura central da história, mas também a figura central da minha vida. É isso que é importante para a gente, né? E por isso mesmo que a gente tem que se manter sempre dentro das coisas que Jesus colocou, dos ensinamentos de Jesus, sempre seguindo o que a igreja nos diz, né? Porque a igreja foi constituída por ele, né? Para que a gente possa caminhar bem até o final dos tempos e nesse final dos tempos ser julgado e levado junto a Deus, né? É o que todo mundo espera para o nosso final aqui, né? Que a gente possa se encontrar com Deus, né? A volta de Jesus, também conhecido como paresia, ou parúzia, depende aí do grego ou do latim, ele vai nos trazer a figura de um Jesus que vai julgar o homem, né? Julgar tanto individualmente, quando a gente morre a gente já é julgado individualmente, a gente já é levado a Jesus, e no final todos seremos ressuscitados para que haja o julgamento da humanidade toda, separando os bons dos ruins, né? E daí por diante já não temos mais uma humanidade
como nós conhecemos, né, seremos separados os bons dos ruins, né? E aí sim haveremos de viver a eterna felicidade. É o que nos diz a Bíblia, é o que nos diz o magistério da Igreja Católica, tá? Então, essa passagem sobre Jesus, né, que demonstra o rosto de Deus, é isso. Mais do que o rosto físico de Deus, Jesus nos demonstra um Deus como um Deus é amor, né? Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo estão sempre ligados, aonde um está, o outro está também, né? E Jesus, no seu modo de viver, o seu modo de ensinar, todas as coisas que ele deixou para a sua Santa Igreja, ele nos dá mais do que um exemplo de vida, né? Ele nos mostra como realmente deveremos ser, como que Deus espera que nós sejamos para que a gente possa alcançar o céu. E isso é importante para a gente, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Fique com Deus, boa semana e a gente vai para o próximo tema se Deus quiser, tá bom? Tchau!